De duas coisas nós também podemos ter certeza absoluta. É uma minoria da população mundial que acredita que Jesus é Deus, que acredita na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma minoria. Se nós somarmos dos quase 8 bilhões de pessoas que nós temos morando atualmente na face da Terra, nós poderíamos tranquilamente reduzir para 1/4 apenas da população mundial que acreditam em Jesus, Deus. Ou seja, os cristãos, de um modo geral, porque nem todos também. Cerca aí de 2 bilhões, um pouquinho mais de 2 bilhões de pessoas que acreditam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, nós, católicos, estamos aí incluídos, não é? Ou seja, mais de 5 bilhões de pessoas admiram Jesus, dizem que Jesus é um grande profeta, um grande sábio que passou pela terra, ou um homem iluminado, um ser de luz que nos deixou ótimos, excelentes ensinamentos, mas não é Deus. Então essa é uma primeira certeza absoluta que nós temos sobre a divindade de Jesus Cristo. A segunda é que nós, católicos, temos essa absoluta certeza de que Jesus é Deus. Nós vamos ver no encontro de hoje alguns atos de Jesus, porque esses atos de Jesus, nós ainda estamos falando da divindade de Nosso Senhor, eles demonstram cabalmente que só Deus pode realizá-los. E Jesus os realiza com tranquilidade. Vejam bem que nós ainda estamos na segunda parte da nossa profissão de fé sobre Jesus Cristo. Lembrando, sempre é bom a gente memorizar e relembrar. O símbolo dos apóstolos diz simplesmente: esse é o do Concílio de Nicéia, em 325. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Já o símbolo niceno constantinopolitano, um pouquinho mais extenso, porque teve que combater diversas heresias que nós ainda vamos ver um resumo num dos próximos encontros, chamado de niceno constantinopolitano, porque aproveita algumas decisões já tomadas no Concílio de Nicéia e depois em Constantinopla ele fica, esse segundo artigo da nossa profissão de fé, um pouquinho mais extenso. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito, o único Filho gerado por Deus é Jesus Cristo. Nascido do Pai antes de todos os séculos, ou seja, antes dos tempos, antes da criação do universo, sempre. Deus Pai, existindo, gera o Filho na eternidade. Gerado. É diferente isso daqui. Gerado não é criado. Jesus não é criatura de Deus, como tantos aí que querem dizer que Jesus é apenas filho de Deus, mas não é Deus. Nós também somos filhos de Deus. Então comparam a filiação de Jesus com a nossa filiação. Não, a nossa profissão de fé é bem claro que Jesus não é criatura de Deus. Ele é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado como Deus verdadeiro.
consubstancial ao Pai, da mesma substância, da mesma natureza de Deus. Por ele todas as coisas foram feitas, ele sempre participou, porque ele é eterno, de tudo que é feito, tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. E por nós homens, para nossa salvação, desceu do céu, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem. Nós já vimos isso nos encontros anteriores, principalmente naqueles dogmas marianos. Muito bem, vamos ver algumas colocações, alguns versículos do Novo Testamento, dos Evangelhos, mostrando que Jesus só faz atos próprios de Deus. E ele faz em nome próprio. Este é um assunto que é estudado em teologia, na disciplina Cristologia. Uma disciplina que muitas vezes, geralmente o mínimo é 6 meses de estudos, com uma vasta bibliografia. Quanta coisa, né, ainda fica para trás, mesmo 6 meses num curso de teologia normal, estudando essa disciplina, mas poderia-se estender esse curso por muito tempo. Como diz São João, já no final do seu evangelho, quanta coisa, né? Os livros do mundo não caberiam para narrar tudo a respeito de Jesus Cristo. Mas vamos ver só alguns exemplos para a gente deixar nesse programa alguns atos de Jesus que nós vamos ver que são próprios de Deus. Só Deus pode fazer, e ele faz em nome próprio com toda a autoridade. Por exemplo, Jesus se declara superior aos homens, a Abraão, a Jonas, a Salomão, a Davi, a Moisés, a Elias e a João Batista. Geralmente nas discussões, nos debates com os fariseus, com os saduceus, com os sacerdotes, com pessoas céticas daquele tempo que não acreditavam nele, um simples cidadão que veio lá de Nazaré. Então, como é que ele poderia se dizer Deus? E essas figuras, esses profetas, essas pessoas do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras, gozando de toda a popularidade, de toda a admiração, né, dos judeus, e Jesus se declara superior aos homens, a todos eles, a esses principais aqui. No caso de Abraão, lá no capítulo 8 do Evangelho de João, numa dessas discussões com os judeus, Jesus diz simplesmente: antes que Abraão existisse, eu sou. E o eu sou é Javé. Ele se declara, ele se dá o nome. Jesus se dá o nome de Javé, o nome de Deus, porque os judeus viviam dizendo, né, que nós sim somos filhos de Abraão e tal, nessa discussão com Jesus. E Jesus fala: gente, depois até os judeus diziam assim, mas você não tem nem 50 anos e diz que conheceu Abraão, sendo que Abraão viveu lá pelos anos 1800 antes da era cristã, e Jesus diz, né, que conhece Abraão antes dele nascer. Quanto ao Jonas, que era um profeta admiradíssimo nas Sagradas Escrituras, um livro curtinho, de apenas 4 capítulos, né? Bonito de se ler essa história do profeta Jonas. E Jesus diz: eis aqui alguém que é maior do que Jonas. Está lá no Mateus 12, 41, 42. Também, quanto ao rei Salomão, o grande rei Salomão, tão também admirado pela sua sabedoria. Nós temos os salmos ditos de Salomão, e com toda aquela história de que a rainha de Sabá veio lá do Oriente para visitá-lo, para ver a sua sabedoria, a sua grandiosidade no reino, né, de Salomão.
Jesus diz: eis aqui quem é maior do que Salomão. Em Mateus 22, também duvidam. Jesus diz que é filho de Davi. Como que você é filho de Davi? Os judeus dizem para ele que ele é apenas um filho de Davi, e Jesus questiona: como é que eu sou filho de Davi? Porque Jesus está dizendo que ele é filho de Deus, o filho do homem, mas o filho de Deus. Então, ele cita um momento em que lá nos Salmos, Davi chama, palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha, né, teus inimigos sob os cabelos dos meus pés. Então, se Davi chama ele, porque tudo é centralizado em Cristo, de Senhor, e Senhor é um termo que só, uma palavra que só se usa para Deus, Jesus então replica, né? Como é que eu posso ser filho de Davi? Sou filho de Deus. Ele se declara assim, né? Na transfiguração, Jesus está entre Moisés e Elias. É interessantíssima essa transfiguração do Senhor. Nós dizemos ser no Monte Tabor, onde ele está com Pedro, Tiago e João, participando, né, desse momento em que Jesus se encontra no centro das Sagradas Escrituras, porque ali Moisés representa a lei, a Torá, lá do Pentateuco, e Elias representa todos os profetas, e os judeus chamavam as Escrituras de a lei e os profetas, e os escritos. Então, Jesus é o centro da história, é o centro da Sagrada Escritura. E ele ali conversando com Moisés e conversando com Elias, e ele no meio. Lá em Mateus, tem a manifestação de Deus, o Pai, né? Este é o meu filho amado, escutai-o. Em Marcos, no primeiro capítulo do seu evangelho, João Batista diz, né, como a gente pôs ali em cima, Abraão, Jonas, Salomão, Davi, Moisés, Elias e João Batista. João Batista se declara que não é maior do que Cristo. Depois de mim vem um que é mais forte do que eu. Então, nessa primeira passagem aqui, nós estamos vendo algumas declarações do próprio Jesus de quem ele é. Bom, ele também se declara superior aos anjos, porque muita gente achava que ele, sendo um simples morador da Palestina, oriundo lá de Nazaré, vindo lá da Galileia, quem poderia ser esse homem que se diz Deus? Jesus já se declarou, como nós vimos, superior a tantos homens bem relacionados na cultura hebraica. Ele também se declara superior aos próprios anjos. Aí a citação do Mateus 13. O Filho do Homem enviará seus anjos, etc. Depois você pode conferir lá, quando Jesus está falando dos próximos anos, do fim do mundo, como que vai ser o juízo final. Então, que ele tem essa autoridade de enviar os seus anjos. Olha, quem envia, quem manda, é superior. Em Mateus 16, 27, mesma coisa, o Filho do Homem há de vir na glória do Pai com os anjos e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Esse trecho aqui se refere quando há uma parábola dele sobre o joio e o trigo. Aqui no nosso mundo nós temos isso, né? O mal e o bem, tudo junto. E os apóstolos, né, os trabalhadores, nessa parábola que Jesus conta, porque ele sempre usava essas figuras da natureza, da agricultura, do pastoreio. O senhor quer que, perguntando para o patrão, o senhor quer que a gente vai arrancar o joio? Não, deixa. No fim, vai haver essa separação do joio com o trigo. O joio vai ser recolhido e vai ser queimado, e o trigo será recolhido ao meu celeiro. E
os anjos vão fazer essa separação. Então, Jesus se declarando, né, como superior aos anjos. Em Mateus 4, após as tentações, nós vimos já isso também no encontro anterior, o diabo deixou e eis que os anjos se aproximaram para servi-lo. Está dizendo aí também no final do tempo, como nós já refletimos, no final dos tempos, a paz, a nossa convivência com todos os anjos, numa paz absoluta e eterna. Mas aqui, o que se destaca é o serviço. Se os anjos o servem, é porque ele é superior aos anjos, com os quais ele convive. Já em Mateus 26, lá naquela cena do Horto das Oliveiras, quando Jesus está sendo preso pelos soldados, depois da traição de Judas, Pedro cortou a orelha de um soldado. E Jesus chama a atenção de Pedro, para não usar dessa violência. Pensas que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele me enviará nesse instante mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, os anjos existem para servir para a glória de Deus. Aqui em Lucas 9, 26, quem se envergonhará de mim, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na glória do Pai, com os santos anjos. Ou seja, vai ter aí um fim dos tempos, quando Deus vai renovar toda a criação e todos nós que estivermos, né, eleitos, no convívio dos eleitos, nós estaremos para sempre, né, com essa moradia eterna com Deus. Mas não aqueles que tiveram aqui durante a sua existência terrena vergonha de Jesus Cristo, perseguição a Jesus Cristo, porque quando se persegue Jesus Cristo, você está perseguindo a igreja, que é o corpo de Cristo. Lá na conversão de Paulo, Paulo estava perseguindo os cristãos, mas Jesus pergunta a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, perseguindo os cristãos, você está perseguindo Jesus Cristo. Quem tem vergonha de se demonstrar discípulo de Jesus Cristo, tem vergonha de anunciá-lo, pessoa se acovarda. Jesus diz: como é que eu vou poder conviver e apresentar essas pessoas para o meu Pai, se eles também não me quiseram? É, aliás, uma boa coisa aí para a gente refletir a respeito do nosso testemunho, do nosso discipulado. Nós também temos que ver essas curas, esses milagres. Não os milagres em si, porque para Deus é fácil demais curar uma doença de uma pessoa. Nós temos que ver aqui algo além do simples fato da cura. Às vezes a gente pode se maravilhar porque Jesus instantaneamente limpa uma pessoa de toda a sua lepra. Uma pessoa que está toda doente, um cego, uma pessoa que nasceu cega, instantaneamente volta a enxergar. Nossa, para nós é uma maravilha. Que coisa, que absurdo. Não, para Deus é a coisa mais fácil restabelecer a saúde da pessoa, porque é Ele quem nos fez, é Ele quem nos faz. Essas leis foram todas criadas por Ele, que é todo-poderoso, que é onisciente. Deus sabe fazer tudo instantaneamente, mas não é isso que nos deve maravilhar. Nós temos que ver nessas práticas de curas o poder de Jesus Cristo e o respeito que Jesus Cristo tem para com o corpo humano. E isso vai ser um assunto muito interessante que nós ainda vamos conversar lá na frente, quando nós chegarmos no assunto da ressurreição.
ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne, quando nós saímos do túmulo com um corpo glorificado. Aqueles que adormecerem, né, tiverem essa graça de Deus de adormecerem e ressuscitar para a glória eterna. Jesus já demonstra o respeito pela sua criação, cuidando da saúde do corpo, das maravilhas que Deus faz com o nosso organismo, e não a cura em si mesma, porque isso para Deus é fácil demais. Então nós vemos inúmeros exemplos, inúmeros, porque nem nos evangelhos estão todas as curas de doentes que Jesus praticou. E ele, aliás, ele pedia para que não se ficasse espalhando, né, essas curas, esses milagres que ele fazia, porque não foi bem para isso que ele veio. Ele veio se solidarizar com a humanidade toda, mesmo nas suas aflições, nos seus problemas, inclusive de saúde. Mas Jesus, movido sempre pela compaixão, instantaneamente, com o poder da sua palavra, com o poder de si mesmo, ele curava leprosos, paralíticos de nascença, pessoas aleijadas, deficientes físicas, surdos mudos, cegos de nascença. São inúmeros. Quem lê os evangelhos sabe como que foram abundantes essas curas que Jesus praticou nos seus poucos anos de vida pública entre nós. Cura à distância. Isso aqui é um caso de um oficial do exército romano, sediado lá em Cafarnaum, lá para cima do lago de Genezaré, ou do mar de Tiberíades. Tinha um batalhão do exército romano sediado em Cafarnaum. Mas Jesus estava em Caná da Galileia, em Caná, onde teve o milagre lá da água que foi transformada em vinho. Esse oficial ficou sabendo que Jesus estava para lá, com um destacamento ele desceu. Ele foi lá para Caná atrás de Jesus, porque o filho dele estava doente em fase terminal. E Jesus precisou ir lá em Cafarnaum? Não. Ele falou para um oficial: pode ir embora, pode voltar, o seu filho vive. E depois, na viagem de volta, o oficial já ficou sabendo, por mensageiros: olha, o teu filho já está com saúde de novo. Ele perguntou: mas que hora? Falou: ontem a tal hora. E o oficial se lembrou: poxa, foi na hora que ele de fato falou que eu podia voltar, que o meu filho já estava vivo. Cura à distância. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, que já estavam sendo levado para ser enterrado, um jovem que era arrimo de família, já estava indo para o cemitério, e aí Jesus o devolve vivo de novo para a mãe. A filha de Jairo, uma menina de 12 anos, Jesus foi para lá a pedido para salvá-la, mas ela morreu. Quando ele chegou lá, já estava no velório. Jesus disse: não, ela está dormindo. Começaram a caçoar de Jesus. Como que ela está dormindo? Ela morreu. Jesus foi lá e a devolveu aos pais. A menina reviveu. Lázaro, já fazia 4 dias que ele estava enterrado. Até falaram para ele: não, já está cheirando mal. Como é que vai abrir o túmulo? Jesus: Lázaro, vem para fora. Jesus fazia tudo isso em nome dele. Ele não precisava pedir para o Pai fazer isso. Não é em nome de Deus, faça isso, aconteça aquilo. Não, ele fazia tudo isso por autoridade própria, mostrando
superioridade aos demônios, que ele veio para derrotá-los, e eles estão derrotados, expulsa os demônios. Jesus anda sobre as águas. Pedro tentou andar, não conseguiu. Ele para tempestades instantaneamente, ele está lá na barca, mar agitado, ondas, ele manda os ventos pararem. Na mesma hora os ventos, a natureza obedece. Os apóstolos admirados, quem é esse homem que até os ventos e as águas todas obedecem? Transforma a água em vinho. Olha, seis recipientes lá de quase 100 litros cada um. Água que os empregados despejaram lá. Se mandou servir. Já era vinho e de boa qualidade. Multiplicou pães e peixes, pescas milagrosas, transfiguração. Como a gente disse há pouco aqui, são tanta coisa que seriam muitos livros para se escrever a respeito de tudo que Jesus fez. Perdoou pecados, estendeu este poder à igreja, ele mostrou que ele tinha poder de perdoar pecados. E quem é que perdoa pecados? Só Deus. Só Deus perdoa pecados. E ele manda o paralítico se levantar, pegar a cama e ir embora, para mostrar para eles que ele tinha poder de perdoar pecados, e ainda estendeu esse poder para os apóstolos. Tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu, que desligares aqui será desligado lá no céu. Depois, lá no final do Evangelho de João também, sobre essa transmissão do poder de perdoar pecados. Jesus fala em nome próprio, não é como os antigos profetas, oráculo do Senhor, assim diz o Senhor. Não, ele diz, eu porém vos digo. Vejam lá no Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6, 7 de Mateus, era assim que estava escrito, eu porém vos digo, eu vim completar a lei, eu não vim abolir. Ele age como legislador com autoridade. Tanto que, uma vez mandaram prender Jesus, mandaram os soldados lá. Os soldados não tiveram coragem de prender Jesus, voltaram lá para os sacerdotes, lá para as autoridades, e disseram, não dá, ninguém jamais falou como esse homem. Ele fala com autoridade. Os seus ensinamentos deixavam as pessoas maravilhadas. E ele não só chama Deus de Pai, ele diz, eu e o Pai somos um. Para Filipe, lá, uma vez que ele perguntou, né, o senhor fala tanto no Pai, por que o senhor não nos mostra o Pai? Está lá em João capítulo 14. Por que o senhor não nos mostra o Pai? E Jesus fala para o Filipe, ô Filipe, eu estou há tanto tempo aqui com vocês e você ainda não me conhece? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então, quem conhece Jesus Cristo está conhecendo Deus. Simples assim. Para Pilatos, já na paixão, ele declara ser rei. Eu sou rei, para isso eu vim ao mundo. João 18. Ele se apresenta também como juiz universal. Todo esse final do capítulo 25 é a respeito disso. Do lado esquerdo, para a condenação, estarão aqueles que não praticaram a misericórdia, os violentos, todos aqueles vingativos, rancorosos, pessoas sem escrúpulos. À direita estarão os eleitos, aqueles que praticaram a misericórdia, os mansos e humildes de coração. Ou seja, com esse encontro, que é assim muito resumido, a gente sabe, mas a gente apenas quer dar uma noção, como dicas, para que você se aprofunde mais nos evangelhos. Ao ler os evangelhos, você vai ver, né, que maravilha Deus habitando conosco. Jesus é Deus. Jesus só faz atos que só Deus faz. Nós acreditamos na divindade de Jesus Cristo. Nós temos, então,
que testemunhar sempre com coragem, com perseverança. Jesus, nosso Senhor, Ele é Deus Salvador. É o seu próprio nome, Jesus. Deus salva. Ficamos por aqui. Se inscreva no nosso canal, continue fazendo esses estudos a respeito de nosso Deus, que é tão maravilhoso, tão bondoso, tão compassivo. Fique com Ele. Deus te abençoe.